Paz e graça, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao Canto da Fé com Adalgisa Brite, e para mim é com muito prazer partilhar esse canal contigo. Hoje temos um tema muito edificante, mas o tema que temos hoje é sobre a maldição. Para esse tema temos aqui um homem de Deus, ele que é um doutor de ministério, pertence à Igreja Graça Superabundante, o irmão Kemity. Mas antes, porém, gostaria de dizer também como foi a presença desse homem de Deus aqui no programa. Foi mesmo algo muito difícil, mas tudo que Deus une, o homem não separa. Ele está aqui pelo propósito de Deus, então fique ligado. Kemity, como é que estás? Obrigado, estou cada vez melhor, graças a Deus, crescendo escandalosamente, da noite por dia. E, portanto, é uma graça, de facto, estar aqui reunido com os santos todos. Amém. E, na verdade, não foi mesmo muito fácil estar aqui, mas, graças a Deus por Jesus Cristo, estamos aqui. Amém. Portanto, me sinto lisonjeado e honrado pelo convite e, entretanto, acredito que vamos ter um bom tempo de qualidade. Amém. Sobre o tema em questão que foi agora foi posto na mesa, que é maldição. A maldição. Então, conto contigo, que está a acompanhar o programa, não saia dali. Acredito que vai sair extremamente edificante. Amém. Seja muito bem-vindo, Kemity. É com muito prazer que nós recebemos a tua presença aqui. Antes da gente mergulhar naquilo que é o nosso tema, gostaria que o Kemity apresentasse para casa, dissesse quem é o Kemity, antes de nós aprofundar no nosso tema. Ok. Sou Platini Kemity, como é mais acariciado pelos meus amigos, família, seguidores. Chefe de família, tenho uma esposa linda, Amém. Uma rainha amável, na qual contraímos até o momento 3 filhas. Amém. A minha primeira filha está com 17 anos agora, Oh. a segunda está com 15 e a última estará agora a fazer 8 anos no próximo dia 29 de outubro do ano em curso. Portanto, sou uma pessoa intensa, também empresário. Pronto, tenho por aí 2 empresas, eu junto com a minha esposa. Portanto, a minha vida é uma bênção. Amém. A minha vida é uma bênção, não tenho com o que me reclamar. Tenho uma família extremamente participativa, que apoia todos os meus projetos. Tem sido um grande contributo para mim. E os meus filhos têm sido uma grande fonte de inspiração. Amém. E pronto, e força. Amém. E, portanto, sou ministro há mais de 16 anos já. Ok. Exatamente. Só para que saibam, eu surgi da Igreja Metodista, mas não unida. Oh. Mas a Igreja Metodista Episcopal Africana. Desculpa. Exatamente. Pronto, veio fazer já viagens missionárias dos 20 anos de idade. Já andei por tudo. Pronto, acho que me faltam por aí 4 ou 3 províncias de Angola, Oh. que eu ainda não conheço pessoalmente. Pronto, já tive várias viagens missionárias dentro de Angola, fora de Angola, tanto em África como também fora de África. E, portanto, tem uma longa jornada. Amém. E até Amém. aqui, de tudo quanto está nas Escrituras, relacionado a Cristo para nós, Deus tem confirmado. E eu não tenho motivos nenhum para largar a mão de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Exato. Como disse, né, temos o tema que é a maldição. Pois. Sim, Kemity, o que é uma maldição realmente? Boa. Portanto, eu vou pedir aos nossos seguidores, aos nossos seguidores e a todos os ouvintes, que prestassem atenção para depois não falar o que eu não falei. E se tiver uma lapiseira, agradecia para fazer a anotação. Na verdade, a palavra maldição tornou-se um substantivo monstruoso nos ouvidos das pessoas. Às vezes, quando ouvimos a palavra maldição, temos a sensação que esse é algo ruim. Pronto, não é algo bom. Mas a percepção que nós temos de maldição, pelo menos com pessoas que eu já conversei, a definição não tem sido das melhores. Ok? Dificultam a definição dela e o significado dela. O que é maldição? Maldição é o estado oprimido de uma alma. Estado oprimido de uma alma. De uma alma. Isso é maldição.
E a palavra maldição significa desprezado, reduzido, diminuído, maldito, dificuldades, sofrimento. E também vilipêndio. Vilipêndio. Quer dizer, são essas características, são essas palavras, na verdade, que traz como significado da palavra, ou seja, que sustentam o substantivo da palavra maldição. Como nós vamos nos basear nas escrituras, porque acreditamos que acreditam que me chamaram não como um orador social, mas como um pregador. Sim. Então, como pregador, vou me basear nas escrituras. A palavra maldição não está ausente das escrituras ou da Bíblia Sagrada. Faço-me compreender? Então, se nós olharmos para as escrituras, ele foi escrita... o Antigo Testamento todo, maioritariamente, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, quando nós visitamos, por exemplo, a palavra maldição em hebraico, né, ou seja, há 3 substantivos que sustentam, na verdade, essa mesma palavra maldição. Que pronto, eu não falo hebraico, mas a palavra hebraica para maldição é kelalach. Kelalach, harar, e esqueço o outro substantivo, qual é a outra palavra, e kalal. São essas palavras, na verdade, que conotam ou detonam a ideia de da palavra maldição. E em todas as escrituras nós vimos de forma explícita e implícita a palavra maldição e pessoas malditas nas escrituras. Eu não sei, eu acho que, pelo menos até aqui, respondi a primeira questão. Sim, sim, respondeu. Esse contexto recai numa pessoa maldita. Né? A palavra maldição recai numa pessoa maldita. Exatamente. E o que me te disseste que isso também dá para generalizar em pessoas sólidas, em pessoas que não têm assim uma aceitação, pessoas baixas, automaticamente recai essa palavra maldição. Sim. Se nós tivermos que simplificar a palavra maldição, ela é tão somente sofrimento. É sofrimento. Simplesmente isso, sofrimento. Dificuldade. Só que a religião monstrualizou esse substantivo, essa palavra maldição, e hoje as pessoas vivem um terror que elas não deveriam passar, se ao menos, nós pelo menos, pregadores, oradores, fazedores de opinião pública, pudéssemos, na verdade, trazer a definição correta dessa palavra, de forma a as pessoas encararem de peito as dificuldades da vida. Porque, acho que eu estaria não sei se vou responder a segunda pergunta, mas eu estaria a desenvolver. Sim. E à medida que eu vou desenvolvendo, acredito que eu vou me enquadrar em alguma questão que a minha irmã aí anotou. Por exemplo, qual foi o primeiro personagem, o primeiro indivíduo da escritura a ser amaldiçoado? Foi Adão. E quem amaldiçoou? Deus. Ou seja, Deus foi a primeira pessoa a trazer a consequência da irresponsabilidade do nosso irmão Adão. Eu vou pedir para quem estiver a acompanhar, abra comigo Gênesis. Gênesis de capítulo 3, versículo 17. Acredito que isso vai tirar o terror da cabeça das pessoas. E na verdade, a ideia é essa, ajudar a igreja, não só ajudar a humanidade de forma a enfrentar e a ultrapassar certas dificuldades. Sim. Exato. Por exemplo, o que é que ele diz? Então voltou-se para o homem e ordenou. Isso já é Deus, voltou-se para o homem e ordenou. Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldita é a terra por tua causa. Algo que nós precisamos meter atenção. Deus nunca amaldiçoou o homem. Deus nunca amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a terra. Não é que ele diz, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, que lá é a terra por causa de você. E ele continua, com sofrimento, esta é a maldição. Porque ele diz, maldita é a terra por causa de você. E ele continua, com sofrimento obterás, está aqui a maldição, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida.
A terra produzirá espinhos, versículo 18, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Mas algo que eu preciso chamar a atenção. Algumas pessoas deduzem que o trabalho é do diabo, desculpa. O trabalho não é do diabo. O trabalho não é pensamento do diabo, nem obra do diabo, nem de demônio nenhum. Trabalho é obra e uma dádiva de Deus ao homem. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele colocou no Éden, ele disse, Adão, tu governas sobre os animais dos céus, sobre os animais da terra e do mar. Quando você estuda a palavra governar ou dominar, na tradução João Ferreira de Almeida está escrito dominar, né? Gênesis 1, 28, 27, 28, 29. Diz, domina sobre as aves dos céus, animais da terra e do mar. A palavra dominar, no hebraico, conota a ideia de governar, liderar ou reinar. Então, Adão tinha responsabilidades da parte de Deus para com a terra. Por quê? Porque Deus fez de Adão um Deus. Para aqui, para aqui na terra, para aqui para a terra. E Deus disse, tu governas a terra e eu vou governar quê? Vou governar o céu. E a palavra diz que Deus coloca Adão no Éden, ele disse, lavra a terra, trabalho. Lavra a terra. Trabalho não é maldição. Quando Deus, por exemplo, diz para Adão, lavra a terra, Deus queria que Adão explorasse o potencial de Deus que estava nele. Por isso nós vimos Adão a nomear, não foi Deus que deu nome aos animais. Foi Adão que nomeou os animais. Amém. Então Deus queria que Adão explorasse o seu potencial. Lavra a terra. Então o trabalho não é do diabo, porque não é Davi a trabalho. Sim. Dificuldade é o sofrimento em adquirir pão. Amém. Percebes? Então Deus disse, maldita é a terra, não amaldiçoou Adão. Ele disse, maldita é a terra por causa de ti. Ele vai produzir o quê? Vai produzir espinhos e ervas daninhas. Espinho e ervas daninhas está a falar de dificuldade em termos de acesso ao quê? Ao pão. Por quê? Porque no Éden, Adão não tinha dificuldade em ter acesso ao pão. Mas após a desobediência, ele teve dificuldade, porque a terra resistia, ou passou a resistir a Adão, porque Deus liberou maldição para a terra. Bem, nesse ponto estamos a falar basicamente de maldição. Também aprendemos hoje que também podemos receber uma maldição na parte de Deus, como assim o Adão o recebeu. Ou seja, não diria da parte de Deus. A terra recebeu. A terra, lógico, atenção, a terra foi amaldiçoada por Deus, não o homem. Deus nunca amaldiçoou o homem. Amém. Agora, outro ponto que eu também gostaria de aqui frisar é com respeito à maldição familiar. Muito bem. É um ponto interessante, na verdade. Nós vamos discorrer sobre essa escritura. Eu vou desenvolver mais um pouco a primeira questão e depois vou chegar nessa segunda questão sobre maldição familiar. Sim. Vê só, vamos só em Josué. Ou melhor dizer, Provérbios de capítulo 26. Desculpa, Provérbios de capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Já diz assim: como pardal que foge sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Eu não sei qual é a tradução que o meu irmão está a usar em casa. Eu estou a usar a tradução King James, atualizada. Ele diz, como pardal que foge sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Porque pronto, é que Deus é tão bom que tinha tudo na verdade para amaldiçoar Adão, mas decidiu amaldiçoar quem? A terra. E de acordo com esse versículo, Provérbios, na verdade não há maldição sem causa. Toda maldição tem uma causa. Toda maldição tem um motivo. Acho que eu vou chegar já na segunda questão. Vamos discorrer agora para Números. Sim, bem, também... Não, pode acabar. Posso? Sim, tá. Josué 9, capítulo 9, versículo 22. Né? Eu vou estar a enfatizar, ou ligando um ponto com o outro, para poder dar ênfase, sustento à minha abordagem. Sim. Por exemplo, porque o provérbio diz que não há maldição sem causa. Ok?
E em Josué 9, capítulo 9, versículo 22, ele diz o seguinte. Então Josué, ou seja, exato, então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou. Por que nos enganastes argumentando? Estamos muito distantes de vós. Quando, na verdade, habitais em nossas cercanias. Ok? Versículo 23. Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos. Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos. Trabalhando de sol a sol, está aqui a consequência da maldição. Porque tu não podes chegar para um indivíduo e dizer, você é um maldito. Não tem efeito nenhum. Não tem. Ele disse, vocês são malditos. Maldito por quê? Porque jamais cessarei de ser escravo. Primeiro, você não vai deixar de ser escravo. E essa maldição estaria a pesar sobre toda a sua geração. Você não vão deixar de ser escravo, vão trabalhar de sol ao sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Por que Josué libera essa maldição? Porque Provérbio diz que não há maldição sem causa. Agora, vimos aqui em Josué liberar maldição para um povo que enganou os israelitas. Sim. Se nós lemos o texto todo, o capítulo 9, é um povo que ouviu a grandeza de Deus, de Israel, e as nações que Israel ceifou, venceu. Então eles ficaram apavorados e com terror. Eles simularam algo, como se fosse um povo que vivesse distante, e foram ter com os israelitas de formas a serem servos, mas enganaram, na verdade, Josué. Sim. E quando descobriram quem eles eram e onde viviam, então o povo ficou zangado e Josué liberou a maldição. Na verdade, não há maldição sem causa. E nesse contexto houve uma causa. Qual é a causa? Engano. Enganou. Agora, quanto à questão da maldição hereditária, esse é um assunto muito importante. Sim. Nós, às vezes, para podermos compreender as coisas espirituais, precisamos olhar para as coisas naturais. Por quê? Porque o natural tipifica o espiritual. É tão simples assim. Se nós olharmos para a nossa Constituição, o crime não é transmissível. Percebes? O crime não é transmissível. E agora, quando nós olhamos, por exemplo, para a lei, nós vimos que nos 10 mandamentos, Deus disse que se você desobedecer, o seu Deus que visita a maldição dos pais aos filhos, da primeira até a quarta geração. E uma geração nas Escrituras equivale a 100 anos. Quarta geração, estamos a falar de 400 anos. Quer dizer que na lei Deus visitava a maldição de uma geração que equivale a ter 400 anos. Ou seja, se tu fores desobediente, essa tua desobediência em não cumprir a lei, e aliás, segundo as Escrituras, era impossível o indivíduo cumprir a lei. Era impossível. Era impossível. Era impossível por quê? Porque se você desobedecesse você era constituído culpado de todos os mandamentos. Por quê? Porque tinham as 10 leis morais, não matarás, não terás outro Deus, são leis morais, e tinham as 623 leis. Quer dizer que era impossível para o homem cumprir. Mas precisamos compreender que a lei mosaica, conforme diz a Escritura, foi dada para o povo hebreu. Era como se fosse a Constituição de Israel. Não para as nações. Especificamente para eles. Sim. Para mim, angolano, Deus nunca disse que eu vou visitar a maldição dos teus pais até a primeira e a quarta geração. Para nós, não. Prontos, agora, me baseando nas Escrituras, só para mim, de certa maneira, responder a sua questão. Se formos para Ezequiel de capítulo 18, hoje nós vamos ter que abrir as Escrituras para não parecer que seja a minha palavra. Nós vamos nos basear nas Escrituras, ok? Eu creio que as Escrituras respondem às Escrituras e temos resposta para todas as questões inerentes à vida, não é verdade? Amém. Vem assim, Ezequiel de capítulo 18, versículo 1. Até o 4. Vê o que ele diz. Esta palavra de Yahweh veio a mim nestes termos. Versículo 2. Quem estiver a acompanhar, Ezequiel 18, capítulo 18, 1 até o 4. Versículo 2. Que quereis dizer
quando citas este antigo adágio no meio do povo de Israel. Adágio pode ser provérbio ou um ditado. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Vê o que é que Deus está a dizer. O que queres dizer quando citas este adágio no meio do povo de Israel? É sempre Israel, ok? Os pais comerão uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Versículo 3. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este ditado popular em Israel. Versículo 4. Todas as vidas são minhas. Uau! Eu amo Deus, sabes? Eu amo Deus e amo a sua palavra. Percebes, né? Amém. Todas as vidas são minhas. Tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Está nas escrituras. O que pecar é que tem que É que pagar. deve pagar. Sim. Por quê? Porque nós buscamos a nossa Constituição que diz que o crime não é transmissível. Por exemplo, se o meu irmão for bandido, se o meu irmão for delinquente, o que não é, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Os agentes da polícia não podem me prender no lugar do meu irmão. Não pode. Eu não posso pagar a pena do indivíduo, que não fui eu. Por quê? Porque a nossa Constituição dá essa prerrogativa. O crime não é transmissível. Não. E a ideia aqui é que o crime não é transmissível, porque Deus está dizendo, nunca mais vai se dizer esse adágio. Os pais comeram figo e o dente dos filhos é que ficaram o quê? Sujos. Ou seja, os pais é que cometeram e os filhos vão carregar essa carga dos pais. Deus está dizendo, nunca mais se dirá. Agora, é importante que nós procuramos a confirmação dessa declaração de Deus, porque ele disse, nunca mais se dirá. Se nós pusermos em Gálatas de capítulo 3, eu amo as escrituras. Não, sei aqui vocês. mesmo tem que se abrir muita Bíblia. Eu amo as escrituras. Então, para que ninguém diga que... Para que ninguém fale o que eu não falei. Fala apenas o que eu falei. Exato. Gálatas de capítulo 3, versículo 13. Vê só o que ele diz. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. É importante prestarmos atenção quando estivermos a ler, principalmente o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento está baseado em Cristo. Precisamos prestar atenção nas palavras, em versículos que vem colocado. Em Cristo, por Cristo, com Cristo e através de Cristo. Amém. Por quê? Porque a nova aliança está baseada em Jesus. Essa dispensação está baseada em Cristo. Não está baseado no homem, está baseada em Cristo. Cristo. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. É importante que a igreja perceba isso. É importante que o mundo perceba isso. Porque, minha irmã, se Deus está amaldiçoar, ninguém pode te livrar dessa maldição. Essa maldição que está a se falar... Essa maldição inclui Sim. a desobediência de Adão, Sim. inclui a maldição da lei. Sim. Ok. Porque ele disse, porque foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição. Jesus não morreu como maldito, ele tornou-se um com a maldição. Sim, porque ele encarnou basicamente a nossa maldição. Isso ele morreu mesmo. por uma maldição. Sim. Isso mesmo. Se tornou maldição em nosso lugar. Quando o escritor escreveu em nosso lugar, nós estávamos no futuro. Mas o Espírito fez com que assim fosse. Por quê? Porque quando Jesus morreu, nós estávamos no futuro. Mas as nossas maldições do futuro foram julgadas nele ontem. Eu acho que isso vai mexer com preceitos de algumas pessoas. Amém. Sabe por quê? Porque se tu diz que Jesus não levou a tua maldição, Amém. então ele não é teu salvador. Não é. Então ele não morreu por ti. Por quê? Porque nós não existíamos. Mas a obra de Jesus foi uma obra completa. Aqui também vem uma pergunta de que fora de Jesus vive sem maldição. Vou chegar aí. Agora observe. Fez-se maldição em nosso Amém. lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado onde? No madeiro. Agora observa. Qual é o lugar em que a maldição foi cumprida?
qual é o lugar em que a justiça de Deus foi satisfeita? No Calvário. Por exemplo, se um pastor me chamar, Kemet, quero fazer um trabalho de libertação contigo para te livrar da maldição familiar. A única forma possível de eu aceitar esse trabalho é eu ir buscar uma cruz. Amém. Buscar uma cruz para quê? Para pregar o pastor ou a pessoa que quer me fazer o trabalho de libertação. Por quê? Porque foi no Calvário que Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Agora, a menos que o pastor também queira ser crucificado. Amém. Porque é a única forma de livrar alguém de uma maldição. Por quê? Porque a maldição que Jesus levou é aquela que pesou sobre o Éden e também da lei. Sim. E agora observa. Se a Dalzija está em Cristo, se eu estou em Cristo, não há nenhuma maldição da minha família que reclama sobre a minha vida. Tudo que o meu pai fez enquanto estava em vida, o meu pai já é falecido, tudo que o meu pai fez enquanto estava em vida recaiu sobre a vida dele. Mesmo que o meu pai levou, por exemplo, o meu nome no rio, ou a minha mãe também já se foi, eu sou órfão de pai e mãe. Mesmo se algum dia o meu pai ou a minha mãe levou, que não aconteceu, mas se algum dia levou o meu nome no rio, fez algumas invocações, tudo que ela fez pesou sobre a vida dela. Isso porque o Kemet recebeu Jesus. Isso porque eu estou em Cristo. Amém. Vimos que tem pessoas que vivem sequências de uma maldição. Pois. E no meio de tudo isso, recorrem a ajudas espirituais. Pois. Sim, pastores, líderes de intercessões, para poder ajudar a mesma pessoa. Se calhar a pessoa vai lá por uma aflição, Pois. não porque se apaixonou por Jesus. Isso mesmo. Isso nós sabemos que que o verdadeiro livramento vem de Jesus. Isso mesmo. Essa pessoa vai se aconchegar à igreja porque está saindo de uma aflição. Isso. Está ali porque está na dor, porque está realmente quer ter filho, quer casar, que muitas coisas que talvez ela pode ser prendida. Essa pessoa, se estiver lá e ver que algumas coisas estão a dar certo, algumas coisas estão a poder mudar, e quando ela se distancia do mesmo meio, se desconverter novamente, ou alguém que não recebeu genuinamente Jesus, é possível essa pessoa se realmente ser liberta de uma maldição. Prontos. Reverter a maldição é a coisa mais simples. É possível. Amém. Reverter a maldição é a coisa mais simples. Conforme eu te disse, maldição é o quê? Por exemplo, se alguém, pega o meu nome, não vou meter meu nome, porque não é impossível isso acontecer. Mesmo que fizer, não vai dar em nada. Por exemplo, imagina alguém que não tem Cristo, respondendo a sua questão, e alguém levar o nome dessa mesma pessoa, porque maldição é o quê? A pessoa, por exemplo, vai levar o teu nome, vai fazer invocações. Sim. E ela vai ter que liberar a palavra, ou ele vai ter que liberar palavras. E os espíritos malignos vão trabalhar em função daquilo que a pessoa foi invocando. Ela pode meter boneco, pode aparecer jacaré, mas ela vai ter que liberar palavras para que haja efeito. Porque são espíritos que vão trabalhar em prol daquilo que ele liberou. Por exemplo, a maldição, por exemplo, que pesa sobre alguém é que essa pessoa não pode casar. Ou até pode casar, mas não pode viver maritalmente. Eu já me deparei com pessoas assim. Eu me deparei recentemente com alguém que não alcançava. E o histórico da família é que as meninas não alcançam. E foi quem? Foi alguém que já morreu, que deixou... quer dizer, nós precisamos compreender como é que a palavra de uma pessoa que está sob efeito do espírito maligno sustenta e pesa toda uma geração. E a palavra de um crente. Sim. E ela nem fez tanto trabalho, provavelmente só pegou o nome, chegou no rio, ou não sei se chegou aonde. Sim. Agora, não pense que o rio é do diabo. Deus é que fez o rio. Eu quero que vocês entendam, na verdade, a linha do meu pensamento. Quem fez o rio é Deus, quem fez o mar é Deus. Ela pode chegar, por exemplo, no ando, fazer as invocações ou no chão, foi liberando palavra. Quer dizer, os espíritos vão seguir aquilo que ela falou. Se uma satanista, uma bruxa faz isso e perdura, um cristão. Eu, quando fui ter com ela, eu lhe perguntei, qual é o histórico da tua família? Na minha família, as mulheres, as primogênitas não alcançam. As primogênitas não alcançam e as demais casam, mas em contrapartida não vivem com maridos. Acontece sempre alguma coisa e acabam por separar. É o histórico da família. Eu disse, não, você vai alcançar. Por quê? Maldição é falar. Eu disse, você tem filhos. Vai fazer amor com teu marido. Vais casar e vai viver com teu marido.
A menos que você seja uma menina má. Mas você vai casar, você vai ter filho. Amém. Foi uma bênção estar aqui com o nosso amado Kennedy. Foi uma bênção. Bem, estamos em nossa reta final do Canto da Fé. Temos muita coisa ainda para falar. Pois. Muita coisa para falar. Muita coisa para falar, mas certeza que Deus vai nos dar essa oportunidade de repetirmos o mesmo tema. Amém. E darmos assim a sequência do que estamos aqui a falar. Realmente é um tema muito edificante. Mas antes da gente fechar, eu quero que o Kennedy fala em uma maneira resumida. Quero que o Kennedy fale com respeito de uma maneira resumida, poder aconselhar, poder dar uma direção de como ser liberta de uma maldição. O espaço é todo teu. Muito bem. Então, meu caro ouvinte, pronto, na verdade o que eu tenho a dizer é que a igreja precisa olhar para... A igreja não. A humanidade precisa olhar para Cristo. E nós, como ministros de Deus, temos responsabilidades agressivas. Reverter situações de dificuldade de pessoas é simples. Para pessoas, por exemplo, que passam dificuldades em arranjar emprego, você fala emprego. Amém. Eu falo por experiência própria. Por quê? Porque na minha caminhada já me deparei com várias situações que eu não levei muito tempo para orar. Por exemplo, quando Jesus, por exemplo, chegou para a tumba de Lázaro, Jesus não chamou o grupo de intercessão. Não. Ou melhor dizer, não meteu um grupo de intercessão a jejuar durante 7 dias antes de chegar na tumba de Lázaro. Faça-me compreender? Ele chegou na tumba de Lázaro, ele falou o que ele queria ver. O que é que ele falou? Lázaro, sai para fora. Ele devolveu a vida. Jesus, por exemplo, quando chegou no leproso, Jesus não ficou 40 dias ou 70 dias de oração, jejum, antes de limpar os leprosos. O leproso chegou para Jesus, se quiserem me torna limpo. Jesus disse, eu quero. Então, é coisa simples. Jesus tocou e limpou. Quer dizer, reverter maldição é a coisa mais simples. Porque maldição significa tão somente sofrimento ou dificuldade. Então, se essa pessoa está passando dificuldade, você não precisa ter que levar 1 hora. É apenas liberar palavra. E também para enfatizar, aqui chama a atenção para nós que estamos em Cristo. Para nós que estamos em Cristo, não existe maldição nenhuma que possa, na verdade, surtir para a nossa vida. Por mais que alguém tente fazer feitiço contra nós, não vai surtir efeito. Amém. Porque nós estamos em Cristo. Amém. E se nós olharmos, por exemplo, a vida de Jesus nas Escrituras, nenhum feiticeiro teve poder ou autoridade sobre a vida de quem? Sobre a vida de Jesus. De tal forma que Jesus disse que ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu mesma a dou. E essa vida que estava em Cristo, que é a vida de Deus, hoje está em nós. E essa vida que deu início à criação. E essa vida que está em nós, que é Cristo, por si só é superior a Satanás, é superior ao pecado, é superior à morte, é superior a todos os demônios, é superior a qualquer tipo de maldição. Então, é impossível um crente ser amaldiçoado. Por quê, Aldagisa? Se alguém tentar fazer um trabalho de bruxaria contra mim ou contra você, o lugar onde essa pessoa está, a presença de Deus que está em mim vai sacudir aquele lugar. Mas se for um bruxo experiente, vai dizer, olha, tira daqui esse nome, nunca tem problema com quem? Com Deus. Amém. Gostou? Foi uma bênção, Kennedy, nesse programa, realmente. Deus seja louvado. Se você gostou, creio que você gostou realmente, dê o seu comentário, partilha o canal, subscreva-se também ao canal para que possamos crescer todos juntos. Todas as terça-feiras passaremos a estar aqui para te dar então aquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. O Canto da Fé com a Adalza Brite está no seu momento final. Bye, bye!